porque ninguém iria querer ser convidado para a ceia do grande Deus. Apocalipse 19. Comentário de Mari Persona. Em Apocalipse 19, versículo 10, o anjo que fala com João faz com que ele desista de adorá-lo, de adorar o anjo. E isso deixa muito claro que nós só devemos adorar a Deus. Na ordem da criação, os anjos eles ocupam uma posição superior à posição do homem, mas ainda assim é uma posição de quem serve, de um serviçal, e não de quem é servido, que no caso aqui é Jesus. Na sua humanidade, o Senhor Jesus foi feito por um pouco menor que os anjos. Todavia, sendo ao mesmo tempo Deus e homem, ele não servia os anjos, mas era servido pelos anjos. Como na tentação no deserto, que os anjos, quando o diabo o deixa, os anjos vêm e o servem. E ele também aceitava a adoração e a homenagem daqueles que se prostravam aos seus pés, mostrando assim que ele era sim Deus e homem. Portanto, exceto por Jesus, que é o Criador, todos os demais são criaturas e não devem ser adorados ou venerados, como fazem com alguns dos chamados santos católicos, né? Que são pessoas mortas, que nada podem fazer em favor dos vivos. Ao dizer a João que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o anjo revelava assim a chave para todo entendimento profético, seja do Antigo ou do Novo Testamento. Tudo na Bíblia converge para Cristo, e a profecia no Antigo Testamento falava daquele que viria como Salvador, como Messias, como Rei de Israel. Nos Evangelhos, ele ainda é apresentado assim, como Salvador, Messias e Rei, porque os Evangelhos foram originalmente dirigidos aos judeus, que aguardavam seu Messias e Rei, mas ainda não tinham claro o entendimento de que ele deveria antes morrer, ressuscitar e ser glorificado, antes de voltar, aí sim, em poder e glória como juiz e rei para reinar. Mas isso não aconteceria sem que ele cumprisse a sua obra de redenção. Um judeu sem Cristo e sem as escrituras dos apóstolos do Novo Testamento, apóstolos e profetas do Novo Testamento, ele não será capaz de entender a profecia do Antigo Testamento, porque lhe falta a chave, que é Jesus. Portanto, nem perca seu tempo com o judaísmo ou com o que dizem os rabinos sobre a Bíblia, os seus escritos, a Cabala ou qualquer coisa assim, porque querer aprender de um judeu, de um rabi, é como pedir a um cego de nascença para explicar as diferentes cores e quais são as diferenças entre as cores. Do mesmo modo, não perca o seu tempo com religiões que se declaram cristãs e tentam interpretar a profecia fazendo dela um testemunho para Israel ou para a cristandade atual, como se esta cristandade atual fosse herdeira natural das promessas que foram feitas a Israel, e que agora, então, supostamente teria direito a todas as bênçãos terrenas que foram feitas ou foram prometidas a Israel no Antigo Testamento. Sem entender como e onde cada peça se encaixa, e sem entender que a compreensão da profecia só pode ser aberta pelo Espírito Santo quando este dá ao crente a chave de tudo, e a chave de tudo é Jesus, pouco proveito existe na leitura da Bíblia, seja por um judeu ou por um cristão professo. Grave bem na sua mente essas duas passagens, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, Apocalipse 19, 10. E também procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O versículo significa, no seu original, que divide bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, versículo 15. O versículo seguinte agora, de Apocalipse 19, que é o versículo 11,
mostra o céu aberto para manifestar a glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Todos os símbolos da linguagem que João adota, aqui nesse livro de Apocalipse, apontam para essa mesma pessoa que aparece a João montado num cavalo branco agora, mas que apareceu também no começo do livro de Apocalipse, ou seja, Jesus. Ele aparece montado no cavalo branco agora, é chamado de fiel e verdadeiro, que são duas qualidades que nesta forma absoluta, ou seja, fiel e verdadeiro, jamais seriam encontradas em um ser humano comum. Os seus olhos, como chama de fogo, nos falam de sua visão, que perscruta tudo e penetra até o mais interior do ser humano. As muitas diademas ou muitas coroas que ele traz sobre a cabeça mostram que ele tem o direito de reinar absoluto, totalmente absoluto. E o nome que ninguém sabe, que é mencionado ali, o nome que ninguém sabe a não ser ele próprio, isso mostra que sempre haverá algo na divindade a que não teremos acesso, algo que seremos incapazes de compreender. Isso me faz lembrar da divindade que é descrita como aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver. 1 Timóteo 6,16. Então, não pense que você, ou eu, ou qualquer um que seja, um dia vai entender tudo sobre Deus. Não é possível, porque Ele é Deus. Ele é infinito, Ele é absoluto. Aqui a passagem de Apocalipse continua. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, no versículo 13. Por muito tempo, eu achava que isso tivesse a ver com o fato de ele ter derramado sangue na cruz por nós. Então, identificar, está vendo? Aí é Jesus, porque ele tá todo sujo de sangue. Mas era um engano, eu estava enganado pensando assim, porque aqui nós não vemos Jesus na condição daquele que morreu, mas na condição de um juiz justo e severo que vem para julgar as nações. É um soldado também, que vem agora para a batalha. E ele é assim, ele é um soldado numa batalha, ele fica assim, ele fica coberto com o sangue dos seus inimigos. Porque o que ele vai fazer? Ele vem para matar. Ele vem para matar os seus inimigos. Isso ajuda você também a dissipar aquela imagem que tinha de que o Jeová do Antigo Testamento não poderia ser o Jesus do Novo Testamento, porque Jeová era severo e vingativo contra o mal, e Jesus dos Evangelhos é dócil, paciente para com os pecadores. Você se esqueceu deste Jesus agora de Apocalipse, que é o mesmo Jeová do Antigo Testamento, e é o mesmo Jesus dos Evangelhos, mas em diferente caráter. Um soldado, um militar, um policial. Um policial, ele sai na rua todo paramentado, armado, de uniforme, colete à prova de bala. Ele vai pegar o bandido, ele vai lutar com o bandido, ele vai prender o bandido. E se precisar defender um cidadão, ele tem poder e direito de matar o bandido se o bandido colocar em risco a vida de alguém. Aí esse soldado chega em casa, tira a farda, tira o colete à prova de balas, tira a arma, tira tudo. Ele pega o bebê dele no colo, a filhinha no colo, e vai brincar com a filhinha, com toda a docilidade que um pai amoroso precisa ter. É o mesmo homem, mas ele está em diferentes caracteres, né? Ele é o soldado na rua. Aqui agora ele é o pai em casa. Então aqui Jesus aparece aqui em Apocalipse no seu caráter de juiz vingador de todo aquele que se opõe a ele, todo aquele que faz o mal. E faz isso, ele sim faz isso em perfeita justiça e com total rigor. O versículo 13 termina dizendo que o nome pelo qual ele é chamado é a Palavra de Deus. Ora, não poderia ser diferente, né? Porque em Hebreus 4:12, ali descreve a Palavra de Deus como sendo viva e eficaz
e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pronto. Acaso não é assim mesmo que ele surge aqui para terror daqueles que se opuseram a ele? Exatamente. Ele vai voltar assim, terrível, como um juiz. Jesus não vem sozinho, mas ele é seguido por exércitos montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro, que são todos os santos redimidos. Esses santos o acompanham, mas eles não precisam lutar, porque é a aguda espada que sai da boca do Senhor que irá ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E no seu manto e na sua coxa ele traz um título: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Embora Pilatos, sem saber e fazendo aquilo por zombaria, estivesse certo, em parte, pelo menos, quando ele mandou colocar sobre a cruz os dizeres: Este é o Rei dos Judeus, mal ele sabia que estava crucificando aquele que é realmente Rei e Senhor, não apenas dos judeus, mas de todos os reis e senhores. Se no capítulo 9, do versículo 19 de Apocalipse, nós vimos o privilégio dos que foram convidados para a ceia das bodas do Cordeiro, do qual a igreja é a noiva, agora nós vemos uma outra ceia, e ela não é nem um pouco abençoada para os seus convidados. Aqui trata-se da ceia do grande Deus. E o convite não é enviado aos homens, ele é enviado às aves de rapina, aos urubus, aos corvos, a todas as aves que comem carne. Nesta ceia serão servidas as carnes dos homens ímpios, que terão seguido a besta, terão seguido o anticristo, por rejeitarem o Filho de Deus. E nisso não haverá distinção de classes. Esses urubus que são convidados aqui comerão, abre aspas, a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes, fecha aspas. Numa tentativa desesperada de mostrar a sua oposição, nós vemos a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que está montado no seu cavalo branco. Mas eles não são páreo para ele. Nesse dia será inaugurado o lago de fogo e enxofre, não com mortos, mas com 2 vivos ilustres, a besta e o anticristo. Veja a passagem, abre aspas, estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Fecha aspas. Se você que está escutando a mensagem ainda não se reconheceu pecador e merecedor do juízo de Deus, olha, eu imploro a você que se converta agora mesmo a Jesus, clamando por salvação. Ele morreu na cruz para salvar pecadores, e o fato de você ser um pecador convicto é a única condição para você receber o perdão e a salvação. Então, a menos que você queira virar comida de urubu, caso o Senhor volte ainda no seu tempo de vida, creia em Jesus Cristo como seu Salvador agora mesmo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.